Segunda. Rafael deixará Fernanda profundamente abalada ao afirmar, sem rodeios, que ela já não significará mais nada para ele. A declaração cairá como um golpe para a jovem, que tentará esconder a dor diante dele. Mesmo tentando manter a postura, Fernanda perceberá que aquelas palavras mexerão com seus sentimentos. Rafael falará com frieza. O que existiu entre nós ficará para trás. Você já não significará nada para mim. Fernanda respirará fundo e responderá com orgulho. Então será melhor assim. Cada um seguirá o seu caminho. Apesar da aparente tranquilidade, os dois saberão que aquela conversa carregará muito mais sentimentos do que estarão dispostos a admitir. Enquanto isso, David surpreenderá o pai ao revelar uma importante decisão sobre seu futuro. Ele anunciará que pretende se candidatar ao cargo de prefeito. A notícia deixará todos atentos, já que David demonstrará estar disposto a entrar de vez na vida política. Eu já tomei minha decisão. Vou me candidatar à prefeitura, afirmará David. A decisão poderá provocar novas disputas e colocar o rapaz diante de desafios ainda maiores. Em outro momento de muita tensão, Victor estará prestes a cometer uma tragédia. Tomado pela raiva, ele apontará uma arma para César e estará a poucos segundos de disparar. César perceberá o perigo, mas a situação mudará completamente quando Victor reconhecer quem estará diante dele. Ele se lembrará de que César será justamente o homem que terá salvado sua vida quando tentaram matá-lo na prisão. Victor abaixará lentamente a arma, ainda transtornado. Foi você. Você salvou minha vida naquele dia. César permanecerá atento e responderá. Então pense muito bem antes de fazer uma coisa da qual poderá se arrepender. A lembrança evitará que Victor aperte o gatilho e dará a César mais uma chance de escapar de uma situação extremamente perigosa. Mais tarde, Rafael conversará com Otávio e reforçará que Fernanda não será a mulher certa para ele. Otávio ficará satisfeito ao ouvir o filho aparentemente desistindo de qualquer possibilidade de reconciliação. Finalmente está entendendo, dirá Otávio. Fernanda nunca será a mulher certa para você. Rafael não demonstrará qualquer reação, mas a satisfação do pai deixará claro que Otávio verá aquela separação como uma vitória pessoal. Enquanto isso, César levará Clara de volta ao rancho Novo Amanhecer. A jovem continuará angustiada com tudo o que estará acontecendo e principalmente com o segredo envolvendo seu passado. Sandra também decidirá que não poderá mais permanecer calada. Ela contará a Joana e Gabriel que pretende revelar o que terá dito a David para explicar o desaparecimento de Clara. Eu preciso contar a verdade. David precisa entender o que aconteceu, dirá Sandra. Joana e Gabriel ficarão preocupados com as consequências dessa revelação, mas perceberão que a situação já terá saído do controle. Em outra confusão, Carmelo estará prestes a dar uma surra em Roberto. O clima ficará extremamente tenso, mas Letícia aparecerá no momento exato e impedirá que a situação termine de maneira ainda pior. O pare agora, Carmelo! Gritará Letícia ao entrar. Carmelo ficará furioso, enquanto Roberto aproveitará a intervenção para escapar da agressão. Fernanda, por sua vez, procurará César e contará que ela e Rafael terão decidido permanecer apenas como amigos. Para ela, isso significará que finalmente poderá voltar toda sua atenção para aquilo que realmente estará planejando, sua vingança contra Otávio. Rafael e eu deixaremos as coisas como estão. Seremos apenas amigos, explicará Fernanda. César perceberá que ela estará tentando demonstrar segurança. E agora? Fernanda responderá sem hesitar. Agora eu poderei continuar meu plano. Otávio ainda pagará por tudo que fez. César entenderá que Fernanda estará cada vez mais determinada e que será difícil convencê-la a desistir. Roberto também procurará Rafael e pedirá desculpas pelo que terá acontecido. Apesar das diferenças, ele tentará reconhecer seus erros. Ângela, por outro lado, ficará revoltada com a forma como os acontecimentos estarão sendo interpretados. Ela reclamará por ter ficado como a vilã da história e demonstrará grande irritação. No final, todos vão apontar para mim como se eu fosse a culpada de tudo, reclamará. Mas o maior perigo ainda estará sendo preparado longe dali. Otávio manipulará os organizadores de uma importante feira para que Fernanda seja convidada para participar do evento com todas as despesas pagas. Para qualquer outra pessoa, parecerá uma oportunidade excelente. No entanto, por trás da gentileza existirá um plano assustador. Otávio estará preparando uma armadilha para matar Fernanda. Sem saber exatamente até onde irá a conspiração, César começará a desconfiar imediatamente do convite. Ele procurará Fernanda e demonstrará preocupação. Isso está estranho demais. Alguém pagando tudo para você participar dessa feira? Não acredito que seja coincidência. Fernanda tentará manter a calma.
Você acha que Otávio estará envolvido? César responderá: eu suspeito da família Toscano. Você precisa ter muito cuidado. Fernanda não ignorará o aviso, mas sua determinação em enfrentar Otávio fará com que ela considere aceitar o convite mesmo diante do perigo. Enquanto essa ameaça crescerá, Clara tomará uma decisão difícil. Ela resolverá contar toda a verdade sobre seu passado para David. A jovem não desejará continuar escondendo algo tão importante do homem que ama. Isabela, por sua vez, voltará a demonstrar sua influência sobre Roberto. Mais uma vez, ela conseguirá acalmá-lo quando ele estiver nervoso e evitará uma nova confusão. Rafael também deixará Otávio preocupado ao dizer que pretende acompanhá-lo à feira. Se você vai, eu também vou, afirmará Rafael. Otávio perceberá imediatamente que a presença do filho poderá atrapalhar seus planos contra Fernanda. Por isso, começará a pensar em uma maneira de impedir Rafael de viajar. Em outro núcleo, Miriam contará a Luís que Marcela e Rosalina serão as responsáveis por terem salgado a comida. A revelação colocará fim às dúvidas sobre quem terá provocado o problema e poderá causar mais uma confusão entre eles. Já David irá até o rancho novo amanhecer especialmente para encontrar Clara. Assim que estiver diante dela, o rapaz deixará seus sentimentos falarem mais alto. Eu vim porque precisava te ver. Clara ficará emocionada. David continuará: eu te amo, Clara. E não importa o que acontecer, é com você que eu quero ficar. A declaração deixará Clara ainda mais angustiada, porque ela saberá que precisará contar a verdade antes que o relacionamento avance. Ela tentará criar coragem. David, existe uma coisa sobre mim que você precisa saber, mas ele não permitirá que ela continue. Não quero saber do passado. O que importa para mim é quem você é agora. Clara ficará dividida. Ao mesmo tempo em que se emocionará com as palavras dele, também entenderá que seu segredo continuará entre os dois. Enquanto isso, Otávio colocará outra parte de seu plano em prática para afastar Rafael da feira. Ele mentirá para o filho dizendo que o Sr. Tsubaki irá até a fazenda Primor. Você terá que ficar aqui, afirmará Otávio. O Sr. Tsubaki virá à fazenda e sua presença será necessária. Rafael acreditará na história e ficará impossibilitado de acompanhar o pai. Otávio ficará satisfeito, pois terá conseguido retirar mais um obstáculo do caminho. Letícia também enfrentará o marido. Cansada das atitudes de Otávio, ela ameaçará pedir o divórcio. Se continuar desse jeito, eu vou me divorciar de você. Otávio não demonstrará qualquer medo. Faça o que quiser. A frieza dele deixará Letícia ainda mais indignada. Ela perceberá que a ameaça não será suficiente para intimidá-lo. E enquanto todos estarão envolvidos em seus próprios conflitos, Carmelo receberá uma ordem perigosa. Ele entrará em contato com seu cúmplice e falará de maneira direta. Quando Fernanda chegar ao hotel, você vai buscá-la. O homem perguntará: e depois? Carmelo responderá friamente: leve-a para o lugar que combinamos. Ninguém poderá saber onde ela estará. A ordem deixará claro que a viagem para a feira será muito mais perigosa do que Fernanda imaginará. César continuará desconfiado, mas talvez não consiga descobrir o plano a tempo. Fernanda acreditará estar seguindo viagem para participar de um importante evento. Na realidade, estará caminhando diretamente para uma armadilha preparada por Otávio. E quando Carmelo ordenar que seu cúmplice retire Fernanda do hotel e a leve para um lugar secreto, a jovem ficará cada vez mais próxima de cair nas mãos de seus inimigos. Terça, David levará Clara para jantar em um restaurante e tentará transformar a noite em um momento especial para os dois. Clara, porém, chegará ao encontro carregando uma preocupação que não conseguirá esconder. Ela continuará decidida a contar toda a verdade sobre seu passado antes que o relacionamento avance ainda mais. Assim que os dois estiverem acomodados, David demonstrará carinho e tentará deixá-la tranquila. Eu queria que essa noite fosse só nossa. Sem preocupações, sem problemas. Clara olhará para ele com emoção, mas saberá que não poderá continuar escondendo aquilo que tanto a atormentará. David, eu preciso falar uma coisa. É importante. Tem a ver com o meu passado. Mas ele imediatamente tentará interrompê-la. Não quero saber do que aconteceu antes de você entrar na minha vida. Clara insistirá. Mas você precisa saber. David pegará em sua mão e responderá: eu preciso saber quem você é agora. Isso já é suficiente para mim. As palavras tocarão Clara profundamente, mas também aumentarão sua angústia. Ela perceberá que por mais que tente revelar tudo, David continuará impedindo que ela fale. E o medo de que a verdade apareça por outra pessoa ficará ainda maior. Enquanto isso, César terá uma conversa muito séria com Flor. Ele tentará convencer a prima a abandonar a vida que estará levando e começar de novo ao lado dele.
Flor, você não precisa continuar assim. Vem comigo. Vamos embora daqui. Ela ficará surpresa com o pedido, mas não demonstrará a intenção de aceitar. Não é tão simples, César. Pode ser. Você só precisa querer. Flor balançará a cabeça. Essa é a minha vida. Eu não vou embora. César ficará frustrado. Ele enxergará nela alguém que ainda poderá ter uma nova chance, mas perceberá que não conseguirá obrigá-la a mudar. Ao mesmo tempo, Fernanda estará prestes a entrar em uma situação extremamente perigosa. No hotel, uma caminhonete chegará para buscá-la. A princípio, tudo parecerá estar de acordo com o convite para a feira. Fernanda entrará no veículo acreditando que estará sendo levada para o destino combinado. Mas ela rapidamente perceberá algo estranho. O motorista será um homem desconhecido. Fernanda observará o caminho pela janela e ficará cada vez mais desconfiada. Depois de algum tempo, perceberá que a caminhonete terá deixado a rota esperada. Ela olhará para o motorista. Esse não é o caminho. O homem continuará dirigindo sem demonstrar preocupação. Fernanda insistirá. Eu conheço a região. Você mudou a rota. Para onde está me levando? O motorista evitará responder. Nesse momento, Fernanda entenderá que o aviso de César poderá estar se tornando realidade. O convite para a feira talvez realmente faça parte de uma armadilha. Enquanto Fernanda enfrentará esse perigo, Rafael estará na feira de gado da cidade quando encontrará algo que mexerá profundamente com ele. Em uma banca verá um anel de compromisso. Sem pensar muito nas consequências, Rafael comprará justamente o anel que lembrará sua história com Fernanda. Mesmo depois de ter dito que ela já não significará nada para ele, seus atos mostrarão que seus sentimentos estarão muito longe de desaparecer. Em outro momento, German procurará Letícia porque estará preocupado com ela. Eu precisava saber como você está. Letícia não conseguirá esconder sua tristeza. Não estou bem, German. Ele perceberá que algo grave estará acontecendo. Letícia então revelará sua principal suspeita. Otávio está me traindo. German ficará surpreso. Você tem certeza? Ela contará tudo sobre o brinco que encontrou no escritório do marido. Eu encontrei uma joia que não é minha. Estava no escritório dele. O que eu deveria pensar? Curiosamente, German não demonstrará interesse em ver o brinco. A atitude poderá deixar Letícia ainda mais confusa, mas ela estará tão abalada com os problemas no casamento que não insistirá. Já César voltará a conversar com Flor e acabará revelando uma parte dolorosa de seu passado. Ele contará que depois da morte de sua esposa e de sua filha, ficou completamente dominado pela vontade de vingança. Quando elas morreram, eu só conseguia pensar em encontrar o responsável. Flor escutará atentamente. César continuará. Eu queria fazer aquele homem pagar. Achei que a vingança fosse resolver tudo. E resolveu? Perguntará Flor. César abaixará o olhar. Não. Deu tudo errado. A confissão mostrará que César conhecerá perfeitamente o preço de viver apenas em função do ódio. E isso também explicará por que ele demonstrará tanta preocupação com Fernanda. Mais tarde, Fernanda terá uma conversa carregada de emoção com Rafael. Ela se lembrará de um dos momentos mais dolorosos de sua vida e revelará que aquilo que deveria ter sido um dia de felicidade acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. Era para ser o dia mais feliz da minha vida, confessará. Rafael ficará atento. Fernanda continuará, mas acabou se transformando no pior de todos. Rafael perceberá a dor nos olhos dela, mas Fernanda não revelará quem terá sido responsável pelo trauma. Enquanto isso, César contará a Flor que tentou reconstruir sua vida depois de tudo o que aconteceu. Eu conheci uma mulher maravilhosa. Flor ficará curiosa. Quem? César imediatamente evitará responder. E isso não importa. Ela insistirá. E claro que importa. Se ela foi tão importante assim, quero saber quem é. Mas César se recusará a dizer o nome da mulher. A atitude dele deixará evidente que ainda existirão sentimentos que ele não estará disposto a revelar. Letícia e German continuarão conversando e perceberão que os dois estarão enfrentando problemas dentro de seus casamentos. Depois de dividirem suas angústias, farão uma promessa. Vamos nos ajudar, dirá German. Letícia concordará. Você me ajuda com Otávio e eu estarei ao seu lado quando você precisar. Essa aproximação poderá tornar a relação entre eles cada vez mais forte. Fernanda, por sua vez, começará a analisar melhor tudo o que estará acontecendo ao redor de Otávio. Durante uma conversa com Rafael, ela perceberá algo importante. Rafael será o ponto vulnerável do próprio pai. Fernanda ficará pensativa ao compreender que Otávio poderá enfrentar qualquer inimigo sem demonstrar medo, mas quando o assunto envolver Rafael, sua postura poderá mudar completamente.
Essa descoberta poderá se tornar fundamental para o plano de vingança dela. Enquanto isso, no hotel, Otávio tratará Júlia com enorme desprezo. Ele falará de maneira grosseira e fará com que ela se sinta humilhada. Júlia ficará profundamente magoada, mas decidirá não confrontá-lo. Ela guardará a tristeza para si e permanecerá em silêncio. Já Letícia começará a perceber outra situação estranha envolvendo o marido. Ela verá Carmelo com o celular de Otávio e imediatamente questionará: "O porquê você está com o telefone do meu marido?" Carmelo ficará atento. Como estará acostumado a proteger Otávio, rapidamente inventará uma explicação. "Seu Otávio me pediu para resolver uma coisa para ele." Letícia continuará desconfiada. "E precisava entregar o telefone." Carmelo dará mais uma desculpa e conseguirá escapar da pergunta. Mas a situação deixará Letícia ainda mais desconfiada das atitudes do marido. No Rancho Novo Amanhecer, Gabriel e os amigos estarão jogando dominó quando César aparecer. O ambiente ficará um pouco estranho no primeiro momento, principalmente por causa dos problemas anteriores envolvendo César. Mesmo assim, eles o convidarão para participar da partida. "Senta aí, César. Falta mais um." Ele olhará para Joana antes de aceitar. "E a Joana? Ela não vai se incomodar comigo aqui?" Todos olharão para ela. Joana responderá tranquilamente: "Pode jogar. Não tenho problema nenhum." César ficará surpreso com a receptividade e se juntará ao grupo. Será um pequeno momento de tranquilidade em meio aos inúmeros conflitos que estarão cercando todos eles. Mais tarde, Rafael e Fernanda voltarão a ficar próximos. Em um momento impulsivo e inesperado, Rafael se jogará na piscina junto com Fernanda. Ela será pega completamente de surpresa. "Rafael, você ficou louco?" Ele começará a rir. "Talvez." Fernanda tentará demonstrar irritação, mas acabará entrando no clima. Por alguns instantes, os dois deixarão de lado os problemas e voltarão a mostrar uma intimidade que contradirá completamente a ideia de que serão apenas amigos. A proximidade deixará ainda mais claro que Rafael poderá até tentar negar o que sente, mas permanecerá profundamente ligado a Fernanda. Em outro lugar, Isabela questionará Ângela sobre seu suposto relacionamento com Roberto. "Você não acha que está exagerando nessa história?" Ângela ficará incomodada. "Eu sei muito bem o que estou fazendo." Isabela insistirá que a situação poderá acabar mal. Depois da conversa, Ângela decidirá que precisará colocar um ponto final no assunto. Enquanto isso, Rafael voltará a tocar no ponto mais doloroso da vida de Fernanda. Ele olhará para ela e perguntará: "Quem fez isso com você?" Fernanda imediatamente entenderá do que ele estará falando. Rafael insistirá: "Quem te machucou tanto?" Ela ficará séria. As lembranças voltarão com força e seu semblante mudará completamente. "Não pergunta mais isso." Rafael perceberá o sofrimento dela. "Fernanda, eu só quero entender." Ela responderá com os olhos cheios de dor. "Não insista. Lembrar do que aconteceu me faz muito mal." Rafael ficará em silêncio. Ele desejará descobrir a verdade, mas perceberá que Fernanda ainda não estará preparada para revelar o segredo que carrega. E enquanto Rafael tentará entender quem terá destruído a felicidade da mulher que ainda mexerá com seus sentimentos, Fernanda continuará cada vez mais perto de descobrir a maior fraqueza de Otávio. Ao mesmo tempo, o perigo continuará rondando seus passos. Depois de perceber que o motorista desconhecido terá mudado o caminho combinado, Fernanda entenderá que poderá estar sendo levada diretamente para uma armadilha, e tudo indicará que os planos de Otávio contra ela estarão apenas começando. Quarta, Carmelo continuará ajudando Otávio a controlar cada passo de Rafael e Fernanda. Assim que descobrir onde Rafael estará, ele imediatamente entrará em contato com o patrão. "Já sei onde o Rafael está." Otávio ficará atento. "Onde?" Carmelo responderá que tudo indicará que Rafael terá se encontrado novamente com Fernanda. A notícia deixará Otávio incomodado. Ele acreditará que finalmente terá conseguido afastar o filho daquela mulher, mas perceberá que Rafael continuará procurando por ela. Enquanto isso, Rafael e Fernanda ficarão cada vez mais próximos. Depois de tantas discussões, afastamentos e sentimentos escondidos, os dois finalmente deixarão as mágoas de lado. Em um momento carregado de emoção, Rafael retirará o pingente. Fernanda ficará olhando para ele, surpresa. Rafael se aproximará. Nenhum dos dois precisará dizer muita coisa. A atração falará mais alto, e eles acabarão fazendo amor. Será um momento intenso,
marcado por tudo o que ainda existir entre os dois. Apesar de Rafael ter tentado convencer a si mesmo de que Fernanda já não significará nada, ficará evidente que seus sentimentos continuarão muito vivos. Fernanda também se entregará àquele momento, mesmo sabendo que a relação dos dois estará cercada de problemas. Enquanto Rafael e Fernanda viverão essa reaproximação, Isabela também terá uma mudança em sua vida. Ela se encontrará com Roberto. Os dois conversarão sobre tudo o que terá acontecido e acabarão deixando as diferenças de lado. Roberto demonstrará que ainda terá sentimentos por ela. Eu não queria que as coisas terminassem desse jeito. Isabela responderá. Eu também não. Depois da conversa, eles se reconciliarão. Mas a reconciliação não significará que Isabela desistirá de seus outros planos. Muito pelo contrário. Mesmo ficando novamente bem com Roberto, ela continuará determinada a se casar com Rafael. A atitude mostrará que Isabela ainda estará disposta a fazer tudo o que for necessário para conseguir aquilo que deseja. Enquanto isso, Júlia continuará sofrendo com o desprezo de Otávio. Dentro do quarto do hotel, ele demonstrará mais uma vez sua arrogância. Otávio pegará várias notas de dinheiro e jogará sobre a cama. Júlia observará sem entender. Ele falará de maneira cruel. Compra uns trapos para você. Júlia ficará completamente humilhada. Ela tentará esconder o quanto aquelas palavras terão doído. Otávio, porém, não demonstrará nenhum arrependimento. Ele simplesmente sairá do quarto. Assim que ficar sozinha, Júlia não conseguirá mais controlar as lágrimas. Ela se sentará na cama e começará a chorar, profundamente magoada pela maneira como terá sido tratada. Enquanto isso, Otávio caminhará pela rua falando ao celular. Ele continuará preocupado com Rafael e tentará descobrir exatamente o que o filho estará fazendo. De repente, seus olhos encontrarão justamente aquilo que ele menos desejará ver. Fernanda estará ao lado de Rafael. Otávio ficará parado por alguns segundos, observando os dois. Seu rosto demonstrará imediatamente a raiva. Para ele, aquela cena confirmará tudo o que Carmelo terá dito. Rafael continuará ligado a Fernanda. E isso será algo que Otávio não estará disposto a aceitar. Mais tarde, Fernanda estará sozinha quando perceberá a aproximação dele. Otávio caminhará em sua direção com uma expressão ameaçadora. Fernanda não demonstrará medo. Ele irá direto ao ponto. Deixe meu filho em paz. Fernanda ficará indignada com a acusação. O quê? Otávio repetirá. Eu quero você longe do Rafael. Ela responderá com firmeza. Acho que o senhor está falando com a pessoa errada. Otávio estreitará os olhos. Não se faça de inocente. Fernanda não recuará. Foi Rafael quem me procurou. Otávio ficará ainda mais irritado. Fernanda continuará. Se tem algum problema com isso, fale com seu filho. A resposta deixará Otávio furioso. Ele estará acostumado a intimidar as pessoas, mas Fernanda não permitirá que ele dite as regras daquela conversa. Não pense que pode brincar comigo, ameaçará Otávio. Fernanda responderá. E não pense que pode controlar todo mundo. O confronto deixará ainda mais claro que a guerra entre os dois estará longe de terminar. Enquanto isso, Isabela continuará mostrando que sua reconciliação com Roberto não mudará seus objetivos. Apesar de voltar a se entender com ele, ela continuará desejando Rafael. Seu plano de se casar com Rafael permanecerá de pé. Isabela acreditará que ainda terá chances de conseguir aquilo que deseja e não estará disposta a desistir facilmente. Mas uma notícia poderá mudar completamente o rumo de seus planos. Rafael tomará uma decisão surpreendente. Ele procurará Otávio e anunciará aquilo que seu pai menos desejará ouvir. Eu vou me casar com Fernanda. Otávio ficará imóvel. Por alguns segundos, parecerá não acreditar no que terá acabado de escutar. E o que você disse? Rafael repetirá sem hesitar.
Eu vou me casar com ela. A fúria de Otávio explodirá imediatamente. Ele tentará fazer Rafael voltar atrás. Você perdeu a cabeça? Rafael manterá a postura. Essa é a minha decisão. Otávio ficará cada vez mais descontrolado. Eu não vou permitir. Rafael responderá. Você não pode decidir a minha vida. Essas palavras serão suficientes para fazer Otávio perder completamente o controle. Tomado pela raiva, ele partirá para cima do próprio filho. Otávio acertará Rafael com um soco. O golpe será forte. Rafael cairá. Por alguns segundos, o ambiente ficará em silêncio. Otávio continuará tomado pela fúria. Rafael poderia reagir. Ele terá força para enfrentar o pai. Mas não fará isso. Mesmo machucado, permanecerá sem revidar. Otávio continuará provocando. Levanta. Rafael olhará para ele. A raiva também estará presente em seus olhos. Mas ele se controlará. Eu não vou bater no senhor. Otávio ficará ainda mais irritado. Rafael explicará. Porque apesar de tudo, o senhor ainda é meu pai. A declaração mostrará que Rafael estará disposto a suportar a agressão sem responder da mesma maneira. Mas também deixará claro que ele não mudará sua decisão. Otávio poderá usar ameaças. Poderá tentar intimidá-lo. Poderá até agredi-lo. Mas Rafael estará decidido a seguir aquilo que acredita. E a possibilidade de um casamento com Fernanda deixará Otávio completamente desesperado. O homem que sempre tentará controlar todos ao seu redor perceberá que estará perdendo o domínio sobre o próprio filho. E isso poderá transformar Fernanda em uma ameaça ainda maior aos olhos dele. Depois de vê-los juntos, confrontar Fernanda e ouvir Rafael anunciar que pretende se casar com ela, Otávio entenderá que separar os dois poderá ser muito mais difícil do que imaginava. Enquanto isso, Isabela também poderá ver seus planos ameaçados. Ela continuará sonhando com o casamento com Rafael, mas agora poderá descobrir que ele estará disposto a assumir Fernanda de uma vez por todas. E Fernanda, que até pouco tempo tentará convencer a si mesma de que poderia manter apenas uma amizade com Rafael, verá os sentimentos dos dois ganharem uma força impossível de esconder. A reaproximação entre eles provocará uma verdadeira explosão dentro da família Toscano. Otávio estará furioso. Isabela não desejará desistir. E Rafael ficará cada vez mais disposto a enfrentar tudo para permanecer ao lado de Fernanda. Quinta. Um grupo de inspetores chegará de surpresa à empacotadora, deixando Edgar imediatamente apreensivo. Assim que perceber quem estará entrando no local, ele tentará manter a calma, mas seu nervosismo ficará evidente. Boa tarde. Em que posso ajudar? Perguntará, tentando disfarçar. Os inspetores explicarão que estarão ali para realizar uma fiscalização e verificar as condições da empacotadora. Edgar ficará desconfortável. Claro, podem olhar o que precisarem. Apesar das palavras, ele acompanhará cada movimento dos homens com preocupação, sabendo que qualquer irregularidade poderá trazer sérios problemas. Enquanto isso, Otávio viverá um momento completamente diferente na feira de gado. Ironicamente, justamente quando sua vida pessoal estará ficando cada vez mais complicada, ele receberá um prêmio durante o evento. Otávio erguerá o troféu satisfeito e comemorará com seus amigos. E isso merece uma comemoração, dirá um deles. Otávio sorrirá orgulhoso. Eu sabia que esse reconhecimento viria. Ele aproveitará o momento sem imaginar que novos problemas estarão se aproximando. Em outro núcleo, Erasmo tentará levantar o ânimo de Luiz, que continuará abalado com sua situação com Miriam. Você não pode desistir assim, dirá Erasmo. Luiz mostrará insegurança. E se ela não quiser mais nada comigo? Erasmo responderá. Então faça ela lembrar porque um dia gostou de você. Lute por ela. As palavras darão esperança a Luiz, que começará a pensar em uma maneira de reconquistar Miriam.
Mais tarde, Otávio exagerará na bebida. Ele ficará tão embriagado que Carmelo terá que ajudá-lo a voltar para o quarto. O capataz carregará o patrão com dificuldade. Vamos, seu Otávio. O senhor precisa descansar. Mas completamente alterado pelo álcool, Otávio começará a falar mais do que deveria. Ele resmungará, tomado pela raiva e pelo ciúme. Ah, meu filho ama aquela mulher. Carmelo tentará entender. De quem o senhor está falando? Otávio continuará. Da mulher por quem eu me apaixonei. Carmelo ficará surpreso com a confissão. Mesmo bêbado, Otávio revelará algo importante. Seus sentimentos por Fernanda continuarão mexendo profundamente com ele. E o fato de Rafael também amá-la fará com que a situação se torne ainda mais explosiva. Enquanto isso, German estará consolando Letícia. Ela continuará sofrendo com a certeza de que Otávio estará sendo infiel. Júlia observará os dois de longe. Ao perceber a proximidade entre eles, ficará incomodada. Mais tarde, ela confrontará German. Posso te fazer uma pergunta? German estranhará o tom. Pode. Júlia irá direto ao ponto. E por que você se casou comigo e não com Letícia? German ficará sem reação. A pergunta deixará claro que Júlia começará a enxergar a amizade dos dois de outra maneira. Ela perceberá que German demonstrará uma preocupação por Letícia que ultrapassará aquilo que esperava. Em outra situação, Edgar tentará várias vezes ficar sozinho com Ângela. Mas nada dará certo. Cada vez que ele acreditar que finalmente conseguirá conversar com ela em particular, alguém aparecerá ou alguma situação interromperá os dois. Edgar ficará cada vez mais frustrado. Não é possível, reclamará consigo mesmo. Ângela perceberá a insistência, mas não facilitará. Enquanto isso, Letícia não esconderá mais suas suspeitas. Diante de Júlia e Isabela, ela afirmará com convicção: eu tenho certeza de que Otávio está na feira com a amante. Isabela ficará surpresa. Júlia também reagirá à revelação. Letícia explicará que não conseguirá mais ignorar os sinais. Primeiro aquele brinco. Depois as mentiras. Agora ele desaparece para essa feira. Eu não sou idiota. A afirmação deixará o clima pesado entre as três. Enquanto isso, David continuará tentando fazer Clara entrar de vez em sua vida. Ele insistirá para apresentá-la oficialmente aos pais. Eu quero que você conheça minha família. Clara ficará imediatamente desconfortável. David ainda não é uma boa ideia. Ele tentará convencê-la. Por quê? Eu te amo. Quero que meus pais conheçam a mulher que está comigo. Clara abaixará o olhar. Ela continuará com medo de que seu passado venha à tona antes que consiga explicar tudo. Me dá um pouco mais de tempo. David não entenderá completamente a resistência dela, mas tentará respeitar. Enquanto isso, Roberto se esforçará para melhorar sua maneira de falar. Ele desejará sair com Isabela e os amigos dela sem se sentir deslocado. Roberto praticará palavras, tentará corrigir expressões e demonstrará preocupação em causar uma boa impressão. Isabela perceberá o esforço e ficará satisfeita. Mas sua atenção logo será tomada por uma notícia inesperada. Rafael procurará Isabela e será direto. Eu preciso te contar uma coisa. Ela ficará curiosa. O quê? Rafael responderá. Eu vou me casar com Fernanda. A notícia cairá como uma bomba. Isabela tentará esconder o choque. Você está falando sério? Rafael confirmará. Estou. Mesmo depois de ter se reconciliado com Roberto, Isabela continuará alimentando planos envolvendo Rafael. Por isso, a confirmação do casamento representará uma ameaça enorme para seus objetivos. Ao mesmo tempo, Fernanda também reunirá seus amigos para contar a novidade. Ela chegará sorrindo e todos perceberão que algo importante terá acontecido. Tenho uma coisa para contar. Joana e os demais ficarão curiosos. Fernanda finalmente revelará.
Rafael e eu vamos nos casar. A reação será completamente diferente daquela de Otávio e Isabela. Os amigos de Fernanda ficarão felizes. Eles comemorarão a decisão e demonstrarão apoio. Finalmente, dirá alguém. Fernanda sorrirá emocionada. Por alguns instantes, ela permitirá que a felicidade fale mais alto do que seus planos de vingança. Mas essa alegria não durará muito. German também descobrirá que Rafael pretende se casar com Fernanda. E sua reação será extremamente agressiva. Ele ficará furioso. Você enlouqueceu? Rafael tentará explicar. Eu amo a Fernanda. German perderá o controle. Antes que Rafael consiga dizer mais alguma coisa, German acertará um soco nele. Rafael ficará surpreso. Depois de já ter sido agredido pelo próprio pai, agora enfrentará também a reação violenta de German. Qual é o seu problema? Perguntará Rafael. German continuará revoltado com a decisão. O casamento de Rafael e Fernanda começará a despertar conflitos por todos os lados. Júlia também ficará sabendo da novidade. Sua reação será imediata. Ela ficará tomada pela raiva. Isso não vai ficar assim. Quem estiver próximo perceberá seu ódio. Júlia continuará. Eu vou tornar a vida dessa mulher impossível. Fernanda ganhará assim, mais uma inimiga determinada a prejudicá-la. Enquanto todos esses conflitos estarão acontecendo, a empacotadora enfrentará um problema sério. Os inspetores concluirão parte da fiscalização e farão uma advertência grave a Otávio. Eles explicarão que algumas práticas da empresa estarão prejudicando o meio ambiente. Se isso não for corrigido, a empacotadora poderá ser fechada. Otávio ficará furioso. Vocês estão me ameaçando? Um dos inspetores responderá. Estamos informando as consequências. A decisão está nas suas mãos. Otávio perceberá que poderá perder muito dinheiro caso não resolva rapidamente a situação. A pressão aumentará ainda mais. Ao mesmo tempo, Júlia tomará uma decisão definitiva. Depois de observar German consolando Letícia e começar a desconfiar da relação dos dois, ela não desejará continuar naquele casamento. Júlia procurará German e será direta. Eu quero o divórcio. German ficará surpreso. O quê? Você ouviu? Eu quero me divorciar agora. German tentará entender o motivo. Mas Júlia estará decidida. Não vou continuar fingindo que está tudo bem. Ela mostrará que não aceitará mais viver em uma relação cheia de dúvidas e ressentimentos. Enquanto isso, Rafael procurará David para conversar sobre Otávio. Ele revelará que estará preocupado com o comportamento do pai. Meu pai está muito violento. David perceberá a tensão. Rafael continuará. Talvez ele volte a tentar alguma coisa contra mim. Mas existirá um problema ainda maior. Rafael entenderá que não poderá transformar o conflito com Otávio em uma guerra aberta. Eu não posso simplesmente brigar com ele. David perguntará. Por quê? Rafael explicará que Fernanda ainda precisará entrar na fazenda para conseguir as provas que procura contra Otávio. Se pai e filho romperem completamente, Otávio poderá fechar as portas e impedir a entrada dela. Se eu enfrentar meu pai agora, Fernanda não vai conseguir entrar na fazenda. David ficará pensativo. Rafael completará. E sem entrar lá, ela pode perder a chance de encontrar as provas. A situação mostrará que o casamento também estará ligado diretamente ao plano de vingança. Enquanto isso, César tentará convencer Fernanda a mudar de estratégia. Ele estará cada vez mais preocupado com os riscos que ela correrá. Existem outros caminhos. Fernanda ficará séria. Eu sei. César começará a apresentar alternativas. Você pode tentar conseguir as provas de outra maneira. Não precisa se colocar tão perto de Otávio. Fernanda ouvirá tudo, mas permanecerá firme. Não. César insistirá. E Fernanda pensa bem.
Você já viu do que ele é capaz? Ela responderá: justamente por isso eu não vou desistir. César tentará mais uma vez. Você pode acabar se colocando em perigo. Fernanda olhará para ele com determinação. Eu comecei isso porque quero justiça. Não vou mudar meu plano agora. Ela deixará claro que continuará seguindo a estratégia original, mesmo sabendo que Otávio estará cada vez mais violento, mesmo sabendo que Júlia prometerá tornar sua vida impossível, mesmo sabendo que German terá reagido com agressividade ao casamento. Fernanda continuará determinada a entrar na Fazenda Primor e encontrar as provas necessárias para destruir Otávio. Rafael, por sua vez, terá que controlar os conflitos com o próprio pai para não colocar todo o plano a perder. E quanto mais o casamento dos dois se aproximar, mais inimigos surgirão dispostos a impedir que Fernanda consiga aquilo que deseja. Sexta, Júlia continuará muito incomodada com tudo o que estará acontecendo ao seu redor e tentará interferir diretamente nas suspeitas de Letícia sobre Otávio. Ela procurará a amiga e voltará a falar sobre o brinco encontrado no escritório dele. Você devia se livrar dessa joia. Letícia ficará surpresa com a insistência. Me livrar por quê? Júlia tentará convencê-la de que guardar aquele objeto só aumentará seu sofrimento. Porque isso só está te fazendo mal, joga fora, esquece essa história. Mas Letícia não aceitará. Ela segurará o brinco e responderá com firmeza: não, eu não vou me desfazer disso. Júlia insistirá: e para que você quer guardar? Letícia deixará claro que aquela joia poderá ser uma peça importante para descobrir a verdade sobre a possível amante de Otávio. Porque isso apareceu no escritório do meu marido. Enquanto eu não souber de quem é, o brinco fica comigo. Júlia perceberá que não conseguirá convencê-la facilmente. A situação deixará o clima ainda mais pesado entre as duas, principalmente porque Letícia continuará desconfiando cada vez mais do marido. Enquanto isso, German comentará que Letícia continuará insistindo no divórcio. Ele demonstrará preocupação com a decisão dela e com tudo o que estará acontecendo dentro daquele casamento. Otávio ouvirá o comentário sem demonstrar qualquer constrangimento. Muito pelo contrário. Ele se aproximará de German e o abraçará como se nada estivesse acontecendo. Você é meu amigo. German ficará desconfortável com a situação. Otávio continuará agindo com naturalidade, mesmo sabendo que Letícia estará determinada a colocar um fim no casamento. A atitude mostrará mais uma vez a maneira como ele tentará controlar as pessoas e agir como se nada pudesse atingi-lo. Mas nem todos ao redor dele serão tratados da mesma maneira. Carmelo será o próximo a sentir a fúria do patrão. Depois dos acontecimentos envolvendo seu celular e das situações que acabaram colocando Otávio em uma posição ruim diante de Letícia, ele decidirá culpar o capataz. Otávio chamará Carmelo para conversar. Você me colocou numa situação ridícula diante da minha mulher. Carmelo tentará se defender. Eu só fiz o que o senhor mandou. Otávio não aceitará a explicação. Não me interessa. Carmelo ficará apreensivo. Então Otávio anunciará: você está demitido. Carmelo ficará completamente chocado. Depois de tantos anos de fidelidade ao patrão, ele não esperará ser descartado daquela forma. O senhor está falando sério? Otávio responderá friamente: muito sério. Quero você fora daqui. Carmelo tentará argumentar, mas perceberá que a decisão já estará tomada. Ao sair, ele ficará desesperado. Seu maior medo não será apenas perder o próprio emprego. Ele começará a pensar no filho. Carmelo temerá que Otávio também resolva demiti-lo por vingança ou simplesmente para cortar qualquer ligação com sua família. E se ele mandar meu filho embora também? Pensará preocupado. A demissão poderá provocar uma mudança importante na relação entre Carmelo e Otávio,
principalmente depois de tudo que o capataz terá feito para proteger o patrão. Enquanto isso, no rancho Novo Amanhecer, Joana observará César com atenção. Ela já terá percebido que a raiva dele por Otávio não será apenas uma simples rivalidade. Haverá algo muito mais profundo. Durante uma conversa, Joana fará uma insinuação. Eu acho que já entendi por que você odeia tanto o Otávio. César imediatamente mudará de expressão. Não começa. Joana perceberá que terá tocado em um ponto muito doloroso. Tem alguma coisa por trás disso, César. Ele ficará irritado. Não quero falar sobre esse assunto. Joana poderá perceber que a reação dele será forte demais para alguém que não esconderá nada. César então fará um pedido direto. Nunca mencione o nome da minha esposa e da minha filha. Joana ficará séria. Eu não queria te machucar. César responderá. Então não fale delas. A dor ficará evidente. Ele ainda carregará um sofrimento enorme relacionado à morte das duas. E cada vez que o passado vier à tona, sua raiva contra Otávio parecerá crescer ainda mais. Joana respeitará o pedido, mas compreenderá que finalmente estará chegando perto de descobrir a verdadeira origem daquele ódio. Enquanto isso, Francisca ficará confusa ao saber que Otávio terá demitido Carmelo. Ela não entenderá por que ele tomará uma decisão tão radical contra um homem que sempre esteve ao seu lado. Mas o Carmelo sempre fez tudo pelo seu Otávio. Por que ele mandaria o homem embora agora? As pessoas ao redor também estranharão a situação. A demissão poderá levantar novas suspeitas e deixar evidente que alguma coisa terá acontecido entre os dois. Em outro ponto da história, Clara viverá uma noite extremamente importante. Depois de resistir por muito tempo à ideia de conhecer os pais de David, ela finalmente aceitará jantar na casa deles. Antes de entrar, demonstrará nervosismo. David tentará tranquilizá-la. Vai ficar tudo bem. Clara respirará fundo. Você fala como se fosse fácil. Eles vão gostar de você. Clara não terá tanta certeza. Ela continuará com medo de que alguma pergunta sobre seu passado coloque tudo a perder. Quando os dois entrarem, Antônio observará Clara atentamente. O jantar começará de maneira aparentemente tranquila. David tentará manter o clima agradável, mas Clara permanecerá tensa. Em determinado momento, Antônio começará a fazer perguntas. E você trabalha com o quê? Clara hesitará. David perceberá seu desconforto. Antônio continuará. Você trabalha em algum lugar público? A pergunta deixará Clara ainda mais nervosa. Ela não saberá exatamente como responder sem tocar no passado que tanto tentará revelar a David. A jovem tentará escolher cuidadosamente cada palavra. David poderá perceber o desconforto dela e tentar mudar o assunto. Mas aquela pergunta fará Clara entender que esconder sua história ficará cada vez mais difícil. Em breve, alguém poderá acabar descobrindo tudo antes que ela tenha coragem de contar. Enquanto o jantar continuará, outra visita provocará uma enorme confusão. Rafael também aparecerá. A princípio, sua presença poderá parecer normal. Mas tudo mudará quando ele anunciar que pretende se casar com Fernanda. Eu e Fernanda vamos nos casar. A notícia cairá como uma bomba dentro da casa. Martina reagirá imediatamente. O quê? Rafael confirmará. Eu vou me casar com ela. Martina ficará revoltada. Ela não aceitará a decisão e começará a discutir com ele. Você perdeu completamente o juízo? Rafael tentará manter a calma. Eu não vim pedir autorização. A resposta deixará Martina ainda mais furiosa. Ela apontará para a porta. Então saia da minha casa. Todos ficarão surpresos. Rafael olhará para ela. Você está me expulsando? Martina não recuará. Estou. Se veio aqui para falar desse casamento, pode ir embora. Rafael ficará indignado, mas não mudará sua decisão.
Ele deixará a casa sabendo que o casamento com Fernanda continuará provocando fortes reações. Cada vez mais pessoas tentarão impedir que os dois fiquem juntos. Mas Rafael continuará determinado. Enquanto isso, a situação entre German e Letícia chegará a outro momento decisivo. Letícia terá preparado os papéis do divórcio e esperará que German aceite colocar um fim ao casamento. Mas ele aparecerá com os documentos em mãos. Letícia perceberá imediatamente que algo estará errado. Você assinou? German entregará os papéis de volta. Ela olhará e perceberá que não haverá assinatura. German, por que você não assinou? Ele será direto. Porque eu não vou me divorciar. Letícia ficará surpresa. Nós já conversamos sobre isso. German permanecerá firme. Pode insistir o quanto quiser. Ela ficará irritada. Você não pode simplesmente decidir isso sozinho. German responderá com convicção. É quando eu me casei e foi para sempre. A frase deixará Letícia sem reação por alguns instantes. Ela perceberá que o divórcio não será tão simples quanto imaginava. German estará decidido a continuar casado e não demonstrará intenção alguma de facilitar sua separação. A partir daquele momento, os conflitos dentro das duas famílias ficarão ainda maiores. Letícia continuará tentando descobrir a verdade sobre Otávio e a dona do misterioso brinco. German se recusará a aceitar o divórcio. Júlia tentará impedir que Letícia avance em suas descobertas. Carmelo ficará revoltado e preocupado depois de ser demitido. E César continuará protegendo o segredo mais doloroso de sua vida enquanto Joana ficará cada vez mais perto de descobrir por que ele realmente odeia Otávio. Ao mesmo tempo, Clara perceberá que manter seu passado escondido será cada vez mais difícil. E Rafael verá que o anúncio de seu casamento com Fernanda estará transformando antigos aliados em adversários. Mesmo assim, nada indicará que ele pretenderá voltar atrás.